Estou aqui para falar acerca de um tema muito superior a mim próprio ou à minha família, o amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. Eu sei que para muitas pessoas hoje em dia, Jesus Cristo, como já está provado que Ele realmente existiu, foi um bom homem, ou um grande pensador, ou um grande psicólogo, ou um grande filósofo, e nada mais do que isso. Peço que esta noite me possam dar alguma atenção para que eu partilhe convosco as evidências que eu encontrei e que se tornaram importantes para mim, para acreditar que Jesus Cristo é mais do que um bom homem. Eu acredito que Ele foi um bom homem, o melhor que existiu, mas também que foi muito mais do que isso. O amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise, são as melhores notícias que alguém pode ter. Porquê? Lembrem-se que a história mundial começou a ser contada de novo depois de Cristo. Este homem, e não nenhum outro, este homem foi o homem responsável pelo facto de que a história começou a ser contada outra vez. Mesmo nações que não são cristãs, hoje em dia, quando chegamos ao dia 31 de dezembro, quase todo o mundo celebra o novo ano e muitas pessoas estão a celebrar em nações que não são cristãs, elas não são cristãs e estão a celebrar o novo ano, estão a celebrar de acordo com o calendário que começou com a vinda, com o nascimento de Jesus Cristo. E este homem, que mudou a história, pode mudar a tua vida se tu quiseres. O tema desta noite é, afinal, Deus existe, Ele está perto de ti e quer ajudar-te. O que vou tentar mostrar-vos esta noite, de uma forma humana e limitada, imperfeita, porque eu sou um homem imperfeito e limitado, mas da melhor forma que eu conseguir, é que a vida e especialmente a morte de Jesus Cristo é uma das maiores evidências, se não a maior, de que realmente Deus existe. De que Ele está perto de nós e de que Ele nos quer ajudar, a cada um de nós. Eu próprio tive dúvidas acerca da existência de Deus. Lembro-me que era um jovem assim, de paixões muito fortes. Apaixonava-me sempre pela rapariga mais bonita da escola. Eu, como podem ver, não era o rapaz mais bonito da escola. E durante meses, às vezes anos, cada vez que ela passava por mim, eu ficava todo arrepiado e ficava todo assim, emocionado, mas não lhe dizia nada. Ela não sabia que eu gostava dela. Tinha assim aqueles amores platónicos. E então era um jovem que chorava muitas vezes. Quando eu via que as coisas não corriam como eu gostaria, e quase nunca corriam, eu chorava. Mas pronto, eram as paixonetas da adolescência, aquilo passava. Lembro-me, porém, que houve um dia, os meus pais viviam em Pombal na altura, eu vivia num apartamento com os meus pais, lembro-me de um dia que estava no meu quarto, a chorar desalmadamente, como se costuma dizer, a chorar com convulsões, e a razão pela qual me lembro também é que eu nunca tinha chorado assim, nem por nenhuma rapariga. E a razão pela qual eu chorava é que me sentia sozinho, desamparado. Os meus pais estavam lá em casa, a minha irmã também, mas eu tentei que eles não percebessem, se bem que eu chorava com convulsões de choro. Os meus pais acreditavam em Deus, tinham-nos ensinado a ir à igreja. No entanto, eu tive de perceber por mim mesmo se Deus existia ou não. E naquele dia, eu sentia um sufoco tão grande porque não conseguia acreditar em Deus, que para mim a morte parecia melhor do que a vida. Honestamente, tive vontade de tirar a minha vida. Os meus
uma crise, digamos assim. Muito obrigado. E essa crise foi veiculada, veio à existência por causa de vários autores, e um deles foi, por exemplo, Karl Marx, que escreveu: a religião é o ópio do povo. E continuava no livro que ele editou em 1844, A Crítica da Religião: liberta o homem da ilusão, de modo que pensa, atua e configura a sua realidade como homem que perdeu as ilusões e reconquistou a razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, assim em volta do seu verdadeiro sol. Ou seja, dizendo que precisamos deixar estas ideias da religião, estas ideias da crença em Deus, porque só assim é que conseguiremos encontrar o nosso verdadeiro sol. Nós somos aquilo que nos ilumina. Nós precisamos deixar estas ideias retrógradas. Esta ideia da religião ser o ópio do povo não era exatamente de Marx, mas ele adaptou de outros autores e veiculou e ficou quase conhecido como sendo dele. Mas não era. E houve um filósofo alemão, mais tarde, ainda mais ousado nas suas palavras, que foi Nietzsche, que disse: Deus está morto. Deus permanece morto e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar? Nós, os algozes dos algozes. E então, Nietzsche continuava e dizia ainda: o que o mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu este sangue aos golpes das nossas lâminas. Portanto, isto era o que dizia Nietzsche: Deus está morto, Deus morreu, a religião acabou, e cada vez mais, quanto mais o tempo vai passar, mais vão perceber que eu tenho razão e que realmente tudo isto são ideias do passado. Isto originou um movimento que ficou conhecido, um movimento mundial, que ficou conhecido, especialmente no Ocidente, como o modernismo. O modernismo era um movimento das artes plásticas, da literatura e não só, que dizia que o mundo era muito quadrado, havia ideias tradicionais de organização social que estavam ultrapassadas e nós precisávamos deixar essas ideias todas, porque agora estávamos a entrar numa era de progresso e o homem seria o centro desse progresso. Desconfiávamos agora nas descobertas científicas. E a verdade é que, como Deus não se pode colocar dentro de um tubo de ensaio, ou se pode, nós não o vemos lá, então de certeza que ele não existe. Mas sabem o que mais? O mundo não ficou por aí. Mesmo que no Ocidente ainda tenhamos muitos reflexos deste tipo de pensamento, e ainda hoje falamos muito nos estudos científicos quando queremos dar valor e peso a alguma coisa que estamos a dizer, mesmo assim o mundo mudou. O mundo está a começar a ganhar um forte interesse na espiritualidade novamente. E mesmo no Ocidente, mesmo aqui onde estamos, na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte, há um regresso à religião, um regresso ao pensamento de Deus, um regresso à espiritualidade. É muito interessante porque, por exemplo, se forem à Ásia, lá onde nasceu o budismo e onde nasceu todas as religiões orientais, o cristianismo está a explodir. E aqui, como o cristianismo passou por uma crise, estão a explodir as teorias que vinham de lá, orientais. É muito interessante. O mundo está a voltar à espiritualidade. Nós não podemos tirar Deus às pessoas. Ele está lá. Nós precisamos dele. E por isso, mesmo que o tentemos tirar, ele volta sempre de alguma maneira. Ou a nossa crença nele volta sempre de alguma maneira. E então, eu tenho um livro em minha casa, cujo título é O Regresso de Deus. É exatamente este o livro. E são dois autores de uma revista norte-americana, de um jornal norte-americano muito conhecido, The Economist, que escrevem sobre assuntos contemporâneos, assuntos da atualidade, e que escrevem livros que têm muita saída. Eles escreveram este livro, já está traduzido em português, podem comprá-lo numa livraria em Portugal, e eles dizem o seguinte: no final do século XX, os intelectuais tinham poucas dúvidas de que o homem moderno ultrapassara Deus. A maior parte dos livros que ditavam tendências na década de 1990 via o mundo através de lentes seculares. The Economist, é o jornal onde eles trabalham, estava tão confiante na morte de Deus
que publicou a notícia do seu falecimento no seu número do milénio. Hoje, uma preocupação incómoda rói os liberais do Ocidente. E se a Europa secular, e já agora a secular Harvard e a secular Manhattan, fosse a bizarria que está fora de jogo? E se este sentimento de que Deus não existe ou que não podemos muito confiar nele e na religião, e se isso for o que estiver a passar de moda quando pensamos na totalidade do mundo? Reparem, continua. Têm razão para estarem preocupados. Parece que atualmente é o modelo americano que está a espalhar-se pelo mundo. A religião e a modernidade caminham de mãos dadas, não só na China, mas em grande parte da Ásia, África, Arábia e América Latina. A religião está não só a prosperar em muitos países modernizados, como também a munir-se dos instrumentos da modernidade para propagar a sua mensagem. As próprias coisas que se esperava que destruíssem a religião, a democracia, a tecnologia de mercados e a razão, conjugaram-se para a tornar mais forte. E eles rematam e dizem, dos subúrbios de Dallas, às favelas de São Paulo, ou às ruelas de Bradford, para onde quer que se olhe, pode ver-se a religião a voltar à vida pública. 2 autores, um jornal dos mais lidos nos Estados Unidos da América, escrevem um livro sobre a fé em Deus, sobre Deus, e dizem, podemos ter passado por uma crise na fé em Deus, mas agora o mundo está a voltar a acreditar em Deus. Aliás, quando aconteceu o 11 de setembro, e vimos os prédios a colapsar, aquelas 2 torres, passado pouco tempo, as igrejas encheram-se nos Estados Unidos da América. Quando o ser humano passa por uma crise, parece que de repente lembra-se de Deus e diz, onde é que tu estás? Não é? Quem sabe em Portugal possamos estar a caminhar para aí. Quem sabe? Os portugueses estão fartos de ouvir falar de crise nas notícias, não é? Quando começámos a ouvir falar da crise, eu li um cartaz, uma vez estava a conduzir o meu carro, eu li um cartaz muito interessante. Dizia assim, a crise não existe, vai trabalhar. Eu olhei para aquilo, achei engraçado, comecei-me a rir, mas sabem que mais, passado pouco tempo, esta ideia deixou de me fazer rir. Porque comecei a falar com muitas pessoas que queriam trabalhar, mas não tinham emprego. Conheço muitas pessoas que já tentaram. Queriam trabalhar, mas não têm emprego. Estão desempregadas, estão frustradas, e quando se ouve falar na Troika, já ninguém pode ouvir falar nela, não é? Porque está em todos os telejornais, em Portugal pelo menos, todos os telejornais, todos os noticiários, de manhã à noite, nos fala disto, e a 7ª avaliação da Troika disse-nos que, afinal, o PIB cairá 2,3% e que a taxa de desemprego vai crescer dos 15,7% em 2012 para 18,2% em 2013, chegando perto dos 19% nos últimos meses do ano. Todos ficaram desiludidos, as previsões do governo não se concretizaram e o próprio ministro da Economia disse, o desemprego é um flagelo pessoal, familiar e social, é uma das experiências mais traumáticas que alguém pode ter. Onde é que está Deus? Quando eu sou desempregado, tenho uma família para alimentar, tenho uma criança ou tenho crianças em minha casa, quero que elas tenham a melhor escolaridade, quero que elas possam estudar na melhor escola, quero que eles possam comer os alimentos mais saudáveis, quero que a minha esposa e os meus filhos, ou o meu marido e os meus filhos, sou uma senhora, quero que a minha família esteja bem, mas sou lançada para a rua. Onde é que está Deus? Onde é que tu estás, meu Deus? Quando eu passo por um desemprego, o desemprego é algo horrível. E não só as pessoas que trabalham sofrem, há inocentes a sofrer. Reparem, em 2012, no Hospital Amadora Sintra, houve o dobro dos bebés a serem retidos por ordem do tribunal. É verdade que nem todos por causa dos pais terem dificuldades económicas, mas também porque alguns eram filhos de mães solteiras, alguns nasceram em lares onde existe muita violência familiar. Onde é que está Deus quando um pai bate no seu bebê? Onde é que está Deus
quando uma mãe entrega ao seu filho e diz: eu não consigo cuidar dele. A convicção de que os bebés sairiam do hospital pela mão de famílias incapazes de defender o seu interesse superior esteve na base das decisões judiciais, segundo o assessor de imprensa do hospital, Paulo Barbosa. O tribunal disse: esta família não tem condições, ou económicas, ou morais, ou sociais, para cuidar deste bebê. Por isso ele fica no hospital. Onde é que está Deus quando uma criança é abandonada pelos seus pais? Porque alguns, são menos os casos, graças a Deus, alguns deixam os seus filhos e dizem: eu não quero o meu filho. Não era uma gravidez desejada. Onde é que está Deus quando isto acontece? Na Grécia também acontece. Começou a acontecer antes do que está a acontecer em Portugal. E na Grécia é muito interessante porque os gregos, tal como os portugueses, valorizam muito as relações familiares e nunca imaginavam que isto pudesse acontecer no seu país. Os pais começaram a ir entregar as crianças às instituições e agora, mesmo em Atenas, na capital, deixam os filhos à porta e vão-se embora. Encontrei a história de uma mãe chamada Maria, que procurava trabalho noite e dia. Tinha uma filha chamada Anastácia, de 8 anos. E deixava a filha em casa a maior parte do tempo, porque durante todo o dia e boa parte da noite andava na rua à procura de emprego. Até que chegou ao ponto de dizer: eu não consigo mais cuidar da minha filha. Eu nem sequer estou a ser uma mãe, nunca estou com ela. Ela está fechada em casa sozinha e eu na rua à procura de trabalho. Até que entregou a sua filha numa ONG. E eu li aquilo que a notícia publicitava, que ela disse em janeiro de 2012: eu posso sofrer, mas porque é que ela, a minha filha Anastácia, teria que sofrer também? Reparem, chora em casa sozinha todas as noites. Mas o que é que eu posso fazer? Dói-me o coração, mas não tive escolha. Onde é que está Deus quando uma mãe tem de deixar o seu filho porque não tem nada para lhe dar de comer? Onde é que está Deus quando uma mãe, ao contrário, ainda pior, abandona o seu filho? Queridos amigos e amigas, não há respostas fáceis, mas há uma resposta. Para mim, há uma só resposta que sacia a sede do meu coração quando faço esta pergunta. Para mim, a Bíblia tem uma resposta maior do que todas as outras respostas. E a resposta encontra-se, por exemplo, no livro de Isaías, escrito 700 anos antes de Cristo, quando Deus diz, através do profeta Isaías: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, ainda que haja uma mãe, que é algo quase inconcebível, uma mãe que sentiu o seu filho dentro dela, que viu o seu filho a sair de dentro dela, na maior parte dos casos, que alimentou o seu filho com o seu próprio corpo, que chorou por aquele filho, mesmo que essa se esquecesse, mesmo que uma mãe se possa esquecer, contudo, eu não me esquecerei de ti. E continua: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Amigo e amiga que estás a ouvir hoje estas palavras, ou seja o que for que estejas a passar, seja um desemprego, seja um divórcio, seja o facto de que alguém te traiu, seja o facto de alguém que te tratou mal, seja o facto de que te sentes sozinho e desamparado, sabe que há alguém que nunca, nunca te esqueceu. A Bíblia diz que Deus nos amou com um amor eterno, um amor que nunca começou, um amor que sempre existiu, desde a eternidade. Deus sabia que ia criar o Carlos, e Deus sabia que ia criar o João, Deus sabia exatamente o mundo podre e triste no qual nós viveríamos, cheio de crises, mas Deus disse: vai valer a pena, eu quero ter um encontro com Ele, eu quero que um dia Ele ouça falar de mim. E saiba que apesar de eu não lhe poder responder a todas as perguntas na vida, neste planeta Terra, que Ele tem na sua mente, eu vou mostrar-lhe o meu amor. De alguma maneira eu vou mostrar o meu amor. Seja quem for, estejas onde estiveres,
Hoje Deus está a falar contigo e a dizer-te: eu não me esqueci de ti. Eu sei o que tu estás a passar. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Esta é uma profecia dada por Deus a Isaías. E é uma profecia que se aplicava primeiramente a Jerusalém e ao povo de Israel, mas eu acredito que é uma das profecias que no Antigo Testamento mais nos fala acerca da cruz, pois diz: nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E vamos ver mais uma pelo menos hoje. E vocês vão perceber que há evidências sólidas para alicerçar a fé cristã. É fé, sim. Não vos trago provas científicas da existência de Deus. Não acredito nisso. Mas há evidências para aqueles que quiserem acreditar que Deus está perto. Para aqueles que quiserem acreditar, há evidências muito fortes. O amor de uma mãe. Eu lembro-me, quando estou de férias e passo tempo em casa dos meus pais, lembro-me que um dia estava a ler este verso de Isaías: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Eu tenho uma mãe que nunca se esquece de mim. Quando eu nasci, passei por um período em que tive icterícia. Eu não sei muito bem, não sou médico, mas a minha mãe dizia-me que era icterícia. Diz que eu fiquei muito amarelo e que tive de ir para uma incubadora e ela ficou muito preocupada. Com 4 anos tive escarlatina, os médicos diziam que eu ia morrer porque fiquei mesmo muito mal. Sempre fui muito magrinho, muito magrinho, muito magrinho. E a minha mãe sempre com uma preocupação terrível, terrível por mim. Sou um sortudo, tenho uma mãe que não me abandonou, tenho uma mãe que nunca se esquece de mim. Mesmo depois de casar, ela ligava-me: filho, comeste bem? Oh mãe, eu agora já sou casado. Agora a minha esposa é que trata pronto, às vezes também cozinhava, mas a minha mulher disse assim: olha, é melhor cozinhar eu. E ela disse: mãe, agora eu já sou casado. E um dia estava de férias em casa dos meus pais, estava a ler este texto na minha Bíblia, e eu costumo, quando acordo de manhã, gosto de falar com Deus, tiro alguns momentos de meditação, calma, e estava na sala dos meus pais, manhã cedo, e estava de joelhos a falar com Deus, e ouço a porta da sala que se abre. Eu já sabia, era a minha mãe. Ela vai lá sempre. Filho, está tudo bem, precisas de ajuda, precisas de alguma coisa. As mães são assim. Mesmo que esteja tudo bem, elas querem sempre fazer mais alguma coisa. As boas mães são assim. Pois, meu querido amigo, eu te digo que o amor que está no coração da melhor mãe que existe à face desta terra é apenas um pingo no amor que Deus tem por ti. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Esta é uma profecia maravilhosa. A Bíblia diz-nos: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. Ainda que os teus pais te tenham abandonado, ainda que não tenhas o privilégio, a benesse que eu tive de ter uma mãe que nunca se esqueceu de mim, um pai que sempre cuidou de mim, mesmo que tenhas tido pais que te abandonaram, mesmo que nunca tenhas conhecido os teus pais, Deus não se esqueceu de ti. Deus é um pai, Deus é uma mãe, Deus é alguém que te ama, que te criou, que quer o teu bem, que está perto de ti hoje, quer falar ao teu coração. Vem comigo até ao monte chamado Gólgota, até ao monte do Calvário. Vem comigo até ao sítio onde o teu nome ficou gravado naquelas mãos. Jesus Cristo é a prova, é a evidência mais forte. E vamos já chegar lá à parte das evidências. De que Deus existe. Ele está perto da humanidade e quer ajudar a humanidade. Quando julgaram Jesus injustamente, os evangelhos contam-nos essa história. Quando o despiram, quando chicotearam as suas costas e as rasgaram de forma a que os seus ossos e órgãos internos ficaram à mostra. Quando lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. Quando o crucificaram, como milhares de pessoas foram crucificadas pelo Império Romano. Quando rasgaram as suas mãos, Jesus disse na cruz, quando a terra ficou completamente às escuras, o Evangelho de Mateus diz-nos, a partir do meio-dia toda a terra ficou na escuridão, até às 3 horas da tarde, e por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, porque me abandonaste. Em Mateus, no capítulo 27, leiam em vossa casa, em Mateus, no capítulo 27, versos 45 e 46, a Bíblia diz que Jesus, na cruz a sofrer, na escuridão daquela hora, exalou um grito de dor, um grito de abandono,
um grito de tristeza profundo. Deus sabe o que é estar sozinho. Jesus sentiu essa dor. Jesus sentiu a dor de quando se parece que não há ninguém que nos compreenda. Jesus sentiu a dor de ser abandonado. Um dos seus melhores amigos vendeu, traiu. Outro dos seus melhores amigos negou naquela noite. Todos os seus discípulos mais próximos o tinham abandonado. Se alguém te traiu, se alguém disse algo que feriu o teu coração, Deus conhece essa dor. Jesus Cristo conheceu essa dor. Conheceu-a no mais profundo do seu ser. Ele dizia, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sentiu o abandono. Jesus exalou o grito da humanidade que diz, meu Deus, onde é que tu estás? Porquê é que eu estou a passar por tudo isto? Mas Jesus sabia exatamente o que estava a dizer. É verdade que os evangelhos foram escritos por crentes cristãos que acreditaram neste Jesus, que veio, que foi uma figura histórica. Mas as profecias do Antigo Testamento, como vamos ver amanhã, foram escritas por judeus e o povo judaico, na sua maioria, não aceitou Jesus Cristo como Messias. Os líderes, pelo menos, não aceitaram de maneira nenhuma há 2000 anos atrás e ainda hoje Israel ainda não é uma nação cristã. Mas as profecias da Bíblia diziam, como por exemplo o Salmo 22, no verso 1, diziam aquilo que o Messias iria sofrer. Jesus sabia o que é que ele estava a dizer. Nós encontramos as palavras que ele exclamou na cruz num salmo escrito 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Jesus ter estendido as suas mãos na cruz do Calvário. 1000 anos antes, o profeta e rei Davi escreveu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Reparem, David, a sua história está muito bem documentada na Bíblia. E a Bíblia, como veremos amanhã, têm de vir amanhã, vieram hoje, amanhã têm de vir de certeza. Amanhã vamos ver como as profecias do Antigo Testamento, nós temos fontes válidas, muito credíveis, para acreditar que realmente foram escritas por quem foram e quando foram. David escreveu uma profecia 1000 anos antes de Cristo e dizia as mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Porquê é que Jesus disse estas palavras na cruz? Porquê é que Jesus, ao saber que os seus discípulos estavam ao longe, a vê-lo a sofrer, todas as suas esperanças tinham sido desfeitas naquela cruz, os discípulos pensavam, e muita gente pensava, que Jesus iria ser o novo rei, que iria levar o seu povo, os israelitas, ao domínio universal, queria libertá-los dos romanos, e viram todos os seus sonhos, todas as suas maiores esperanças ficaram desfeitos naquela cruz. Porquê é que Jesus quis dizer estas palavras que qualquer judeu naquela altura, iria reconhecer? Sabem porquê? Porque o Salmo 22 não acaba aqui. O Salmo 22 continua e tem coisas tremendas que nos mostram o que o Messias teria de sofrer. Reparem, no verso 16 diz, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Vejam, 1000 anos antes de Cristo. Nós conhecemos a história de Davi, ele morreu de velhice. A Bíblia mostra-nos que Davi morreu velho. Passou o seu reino ao seu filho Salomão. Davi nunca passou por isto, nunca lhe trespassaram as mãos e os pés. Eu fui à procura no original e a palavra trespassar, que é usada no hebraico, é a palavra kará, que quer dizer exatamente escavar, cavar através de. Como é que 1000 anos antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, havia uma profecia que dizia, trespassaram-me as mãos e os pés. Meus queridos, a morte de Jesus foi diferente das outras mortes. A morte de Jesus não foi como a morte de outra pessoa qualquer. Os romanos crucificaram milhares de pessoas. Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Vocês conhecem o nome de algum a não ser Jesus Cristo?
Porque é que dos milhares e milhares de pessoas que foram crucificadas pelo exército romano, pelo Império Romano, porque é que nós só sabemos o nome de um? Porque nas suas mãos e nos seus pés estava gravado o nosso nome. A Bíblia ensina que foi pelos nossos pecados que Jesus morreu. A Bíblia diz-nos que Jesus foi desamparado naquela cruz por causa das nossas transgressões, das coisas que nós fizemos erradas, para que nós nunca tenhamos de ser desamparados por Deus. A Bíblia diz, é uma promessa que a Bíblia repete 2 vezes para que a tenhamos bem na nossa mente. Não te deixarei, nem te abandonarei. Quando sentires que estás sozinho, quando sentires que ninguém te ama, que ninguém te compreende, quando sentires que Deus te desamparou, podes refutar esse sentimento com a promessa que te é dada na mensagem da Bíblia: não te deixarei, nem te abandonarei. Jesus foi abandonado, foi deixado, foi desamparado na cruz do Calvário, para que tu e eu nunca tenhamos de ser desamparados, tu e eu nunca tenhamos de ser deixados, tu e eu nunca tenhamos de deixar de acreditar que Deus nos ama e que está connosco e quer ajudar-nos, está perto de nós e quer ajudar-nos. A Bíblia diz-nos que, na realidade, apesar de aparentemente desamparado, Jesus não estava separado do propósito e da mente de Deus. A Bíblia diz-nos em 2 Coríntios 5, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Será que Deus realmente desamparou o seu Filho na cruz? Na cruz aconteceu um paradoxo. Um paradoxo no sentido em que, por um lado, Jesus teve de ser desamparado pela divindade para poder morrer, mas, por outro lado, isto era um plano feito por Deus, desde antes da fundação do mundo, para que nós que fizemos coisas erradas, eu já fiz coisas erradas, não sei se há aqui alguém que esteja a ouvir que nunca fez uma coisa errada. Eu fiz muitas vezes e, infelizmente, muitas vezes ainda faço coisas erradas na minha vida. Mas este que nunca fez algo errado, morreu naquela cruz para que vocês e eu nunca tivéssemos de ser desamparados por Deus. Deus estava a reconciliar consigo o mundo. A humanidade e a divindade estavam separadas. E vamos descobrir no próximo fim de semana o porquê dessa separação. E foi preciso alguém que era divino e humano para reconciliar a humanidade e a divindade e para fazer com que Deus e o homem, Deus e o ser humano, Deus e o homem ou a mulher que vocês e eu somos, nunca mais nos tivéssemos de separar, mas pudéssemos estar unidos para sempre. A Bíblia diz-nos, Deus prova, a maior prova do amor de Deus para connosco, Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para connosco naquela cruz. Deus prova o seu amor para contigo no facto de que não te deixou a sofrer sozinho nesta terra, mas veio a esta terra na pessoa de Jesus para sofrer contigo e por ti. Um dos nomes de Jesus nas Escrituras, nas profecias do Antigo Testamento, é Emmanuel. O Novo Testamento diz-nos o que é que isso significa. Emmanuel, Deus conosco. Alguém que esteve connosco, que sofreu connosco. O seu coração rasgou-se de dor, como o nosso se rasga muitas vezes, para que soubéssemos que Deus não se esqueceu. Deus não nos desamparou. Eu tenho um livro em minha casa. Tenho muitos livros em minha casa, como vão perceber. Tenho um livro em minha casa de um autor cristão chamado John Stott, um livro excelente. A Cruz de Cristo é o título deste livro. Milhões de exemplares já foram vendidos. E ele diz, eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. O único Deus em que creio é o Deus que Nietzsche ridicularizou como o Deus da cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune à dor, que seja imune a ela? Já entrei em muitos templos budistas em diferentes países da Ásia e parei respeitosamente ante a estátua de Buda,
as pernas e os braços cruzados, os olhos fechados, o fantasma de um sorriso a brincar em torno dos lábios, um olhar distante, isolado das agonias do mundo. Conseguiu lá chegar, não é? Aquele estado que os budistas dizem que Buda chegou do iluminado. Agora reparem, mas cada vez depois de algum tempo, tive de me virar e na minha imaginação voltei-me para aquela figura solitária, retorcida, torturada na cruz, os escravos atravessando as mãos e os pés, as costas laceradas, os membros deslocados, a fronte sangrando por causa dos espinhos, a boca intoleravelmente sedenta, lançada nas trevas do abandono de Deus. É esse o Deus para mim. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne, sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Os nossos sofrimentos tornam-se mais manejáveis à luz dos seus. Pode ser que alguém esteja a assistir hoje pela transmissão online. Alguém que sente que os seus sofrimentos são grandes demais. Alguém que sente que a dor, o peso que está sobre si é grande demais. Ouve estas palavras, é para ti. Jesus morreu por ti, para te dizer que Deus não te esqueceu. A dor que tu sentes, Jesus sentiu-a na cruz, para que soubesses que não estás desamparado aí em tua casa. Não estás desamparado, tu não estás desamparado. Deus ama-te. Deus está a cuidar de ti. Deus sabe o que tu estás a passar. Deus sente as tuas dores. Deus sente as nossas dores. Deus sente quando a doença rasga o nosso corpo. Deus sente quando a pessoa que nós mais amamos nos traiu. Deus sente essa dor. Jesus carregou essa dor no seu coração. Carregou essa dor no seu corpo. Os nossos sofrimentos tornam-se mais manejáveis à luz dos seus. Ainda há um ponto de interrogação contra o sofrimento humano. Como eu vos disse, não há respostas fáceis. Eu não sei tudo, vocês não sabem tudo, nenhum ser humano sabe tudo. Mas, apesar de ainda haver um ponto de interrogação contra o sofrimento humano, em cima dele, podemos estampar outra marca. A cruz, que simboliza o sofrimento divino. E este é um pensamento sublime. A Bíblia diz-nos, o Evangelho de João, diz-nos no capítulo 1, verso 18, nunca ninguém viu Deus, mas o seu Filho único, que vive na intimidade do Pai, nulo revelou. Na maneira como Jesus tratava as pessoas, na maneira como ele olhava para as pessoas, na maneira como ele procurava o bem das pessoas, procurava o seu bem físico, mental e espiritual, na forma como Jesus tentava ajudar as pessoas, a vida que ele viveu, os atos da sua vida, as decisões da sua vida, as coisas às quais ele dava valor. Quando olhamos para isso, quando estudamos a sua vida, nós estamos a ver Deus. Nunca ninguém viu Deus, mas para que nós, pecadores, pudéssemos ter um vislumbre de Deus e saber como é que Ele é, Ele enviou o seu Filho. E na vida de Jesus podemos ver como é que Deus é. Agora, nós pensamos que é a vida só que nos mostra quem é Deus, de acordo com estas palavras, mas na noite em que Jesus foi traído e negado, na noite em que o prenderam para que na madrugada seguinte o interrogassem e nesse dia o matassem, Jesus também disse, voltou a afirmar, quem me vê a mim, vê o Pai. Não foi só durante a sua vida, mas sobretudo na sua morte, que Deus se revelou. E se aquela sexta-feira escura, e se aquele momento de trevas, de angústia e de dor, e se aquele momento em que Jesus expirou, não for apenas o momento em que um homem deu a sua vida, em que um homem morreu, não for apenas o momento em que, para os cristãos, Jesus morreu por nós, mas e se for o momento em que Deus estava a mostrar, é assim que está o meu coração, com tudo o que se passa nesta terra e com as coisas que se passam na vossa vida e que vos fazem sofrer.
eu sou o que sofre mais. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Está aqui um pai, está aqui uma mãe esta noite, talvez algum pai, alguma mãe a assistir em casa. Deixem-me dizer, aqueles que são pais, como é que vocês se sentem quando um filho está a sofrer? Se o vosso filho tem um cancro, digam-me, se o meu filho tivesse uma doença, quando ele está doente, quando ele cai, quando ele nasceu e começou a tentar, depois cresceu e começou a tentar andar, cada vez que ele caía, eu sentia uma coisa cá por dentro. Os pais não sentem isso. Não há aqui nenhum pai, nenhuma mãe que sinta isso, uma coisa cá por dentro. Parece que queríamos ser nós ali a cair, é ou não é? O Deus que nos criou, o Deus que nos amou, o Deus que deu a sua vida por nós naquela cruz, sofre mais do que todos nós. Ao longo destas palestras vamos perceber porque é que estamos aqui, porque é que estamos a sofrer, porque é que Deus ainda não fez algo decisivo. Vamos compreender isso. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, Deus conhece o vosso sofrimento e Deus sofre mais do que nós quando nós estamos a sofrer. Deus sente as nossas dores como ninguém. Quando um filho sofre, se o pai é um bom pai, o pai prefere sofrer em seu lugar. E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele sofreu coisas na cruz, como nós veremos, que nós nunca teremos de sofrer, porque Ele as sofreu por nós. E se colocarmos nele a nossa fé, nunca teremos de as sofrer. A Bíblia diz-nos, estes sentimentos são o resultado de vivermos pela fé e não daquilo que vemos à nossa volta. Está este texto em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Podem ler em vossas casas. A versão mais clássica, ou uma tradução mais clássica da Bíblia diz, andamos por fé e não pela vista. Mas eu gostei desta versão, uma tradução mais contemporânea, a tradução O Livro, editada pela Sociedade Bíblica em Portugal, que diz, estes sentimentos são o resultado de vivermos pela fé e não daquilo que vemos à nossa volta. Porquê sentimentos? Será que o facto de eu sentir Deus à minha volta ou não sentir é a prova conclusiva de que Ele está ou não está à minha volta? Se eu não sinto Deus, se eu digo eu gostaria até de acreditar nele, mas eu não vejo, não cheiro, não toco, não sinto, não tenho sentimentos em relação a Deus, não sinto Deus. E depois há outras pessoas, eu já contactei pessoas a quem eu muito amo, que dizem, eu sinto Deus aqui, eu sinto. Então quer dizer que se tu sentes, Deus está, e se tu não sentes, Deus não está. Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Quando nós no altar dizemos assim, eu vou ser o teu marido, vou-te proteger, vou-te honrar, vou-te guardar, e depois, porque nós sentimos amor. No dia a seguir, nós acordamos e a pessoa está mais desgadelhada, tem mau hálito, acordamos com mau hálito de manhã, não é? É verdade ou não é? É assim. É a vida, desculpem lá, mas é assim. Então eu não sinto, quer dizer que já não vou. Já não vou ser teu marido. É assim? Pode ser assim. Acham que é uma boa base para nós vivermos os nossos sentimentos, as nossas emoções? Hoje estou triste, é porque Deus me abandonou. Olha, está lá no céu. Se existe, está lá no céu e não se preocupa comigo, porque eu não o sinto. Amigos, os sentimentos são importantes, foram criados por Deus. As emoções são importantes. Deus criou-nos com emoções, graças a Deus. Deus criou-nos com sentimentos. Deus quer que nós sintamos paz. Mas, Jesus prometeu aos seus discípulos paz, mesmo no meio da tempestade. Mesmo quando os problemas vêm. É aí que se vê a verdadeira fé. A verdadeira fé não é um sentimento, a verdadeira fé é um princípio. Eu escolho acreditar em Deus. Ele não me vai obrigar. Deus não te vai obrigar a acreditar nele. Deus não vai aparecer diante de ti com uma grande luz brilhante, obrigando-te a acreditar nele. Deus nunca vai fazer isso. No dia em que Deus fizer isso, já é tarde demais. Porque Deus quer o teu amor. Deus quer que tu e eu o possamos amar e acreditar nele de livre e espontânea vontade. É assim que Deus quer que acreditemos nele. Estes sentimentos são o resultado de vivermos pela fé. Ou seja, é a fé, a escolha pessoal que eu faço de acreditar em Deus
baseada em evidências que Ele me deu, é a fé. Para aqueles que querem acreditar, vocês vão encontrar razões para acreditar. Para aqueles que querem duvidar, vão encontrar sempre razões para duvidar. Mas para aqueles que querem acreditar e que escolhem, fazem uma escolha, uma decisão consciente e dizem: eu quero acreditar em Deus e eu vou acreditar em Deus porque Ele deu-me evidências que falam à minha razão, à minha racionalidade, deu-me evidências que falam ao meu coração e eu quero acreditar nele, eu escolhi acreditar nele. Então, a tua fé dirige os teus sentimentos e esses sentimentos, dirigidos pela fé, pela tua decisão, esses sentimentos, então, serão os sentimentos certos. Mas falta-nos ainda responder a uma pergunta esta noite. Se Deus realmente existe, então onde é que Ele está quando as pessoas sofrem? E onde é que Ele está quando as crianças sofrem? O facto de Deus ainda não ter feito uma intervenção decisiva, mundial, histórica, cataclísmica neste mundo, não quer dizer que Ele não vá fazer. Porque Jesus avisou: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Amigos, deixem-me dizer-vos uma convicção pessoal que eu tenho, alicerçada nos textos que eu li na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Uma convicção pessoal é que a razão pela qual muitas pessoas não acreditam ou não querem acreditar em Deus, ou dizem que se Ele existe, não sei se posso acreditar nele ou não. A verdadeira razão, não digo todas as pessoas, eu acredito que há pessoas sinceras que querem realmente encontrar Deus e que ainda não o encontraram. Se calhar Deus está mesmo ao pé delas e elas não conseguem ver porque não têm os olhos da fé. Mas, muitos dos que não acreditam em Deus, a meu ver, na minha opinião, não acreditam porque acreditar em Deus e acreditar que Ele vai julgar não é um pensamento muito confortável. Porque nós sabemos que temos as nossas culpas, não é? E então preferimos esconder-nos e afastar-nos. Muitas pessoas acham que é redutor, que é uma insensatez acreditar em Deus. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz: os insensatos dizem para si mesmos, não há Deus. Todos se perverteram e fizeram coisas horríveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou lá do céu para a humanidade a ver se havia alguém com entendimento, alguém que procure Deus. Mas todos seguiram maus caminhos, todos igualmente se perverteram. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Isto não é um quadro muito bonito acerca da humanidade. Mas, se repararam bem, é um quadro muito bonito acerca de Deus. Diz que Deus olha lá do céu e está à procura. Deus está à procura de alguém que realmente seja sincero. Alguém que seja honesto. Alguém que queira acreditar nele. Se ele existe, então eu quero conhecê-lo, eu quero acreditar nele. Eu quero saber se ele existe ou não. Se hoje estás a passar esse dilema na tua vida. Se estás a sentir que gostarias de acreditar em Deus, mas não consegues. Deus está a tentar falar contigo esta noite. Deus quer entrar no teu coração esta noite. Deus quer dizer-te esta noite que Ele está à tua procura, à procura daqueles que são sinceros e verdadeiros e fiéis. Jesus disse a uma mulher de Samaria: porém está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus está à procura de ti. Se tu queres realmente saber se Ele existe, se tu queres realmente saber se Ele te ama, se tu queres realmente saber se Ele está perto de ti, Deus está à tua procura. É Deus que te trouxe aqui esta noite. É Deus que te fez ouvir estas palavras através da internet esta noite. Deus está à tua procura. Deus está perto de ti, Deus quer ajudar-te. A Bíblia diz perto, perto, não longe, perto. Esta palavra significa que Deus está mesmo aqui. Perto está o Senhor. De todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Há versões que dizem em sinceridade. És sincero na tua busca. És sincera no teu desejo de conhecer a Deus. Está perto de ti então.
Deus está perto de ti. Deus está perto, não está longe. Deus está perto de ti. Deus está perto, podes falar com Ele, podes deixá-lo entrar na tua vida. George Muller foi um homem que conheceu, como poucas pessoas conheceram à face da terra, o quanto Deus está perto daqueles que o buscam em sinceridade. George Muller, quando nasceu na Prússia, era uma criança, quando nasceu e cresceu e tornou-se uma criança terrível. Era ladrão, era mentiroso, estava viciado em jogos a dinheiro, a sua mãe morreu quando ele tinha 14 anos e ela estava a morrer e ele estava a jogar jogos de azar com os seus amigos e a beber álcool. Até que o seu pai quis colocá-lo numa escola cristã, a Universidade de Hull, e quis que ele tivesse uma melhor educação. E uns amigos convidaram-no a vir a uma reunião de cristãos em que oraram, leram a Bíblia, falaram sobre temas bíblicos, e ele viu um homem de joelhos a orar. E isso impressionou-o. Ele foi para o seu quarto, ajoelhou-se ao pé da sua cama e disse: meu Deus, eu preciso de ti. Eu sei que tenho feito tudo errado na minha vida. Eu preciso de ti. Ajuda-me. Perdoa-me pelas coisas erradas que eu fiz. Eu comecei a ir a estas reuniões, comecei a sentir que tu tens algo para mim e que sem ti eu estou perdido, sou um miserável pecador. Ajuda-me. Comecei a sentir o desejo de ser um missionário. Em 1836, ele e a sua esposa estavam a viver em Londres, na Inglaterra, e começaram a ver crianças na rua, crianças espalhadas pela rua, crianças a quem eles queriam ajudar e não conseguiam. E então disseram: vamos preparar a nossa casa, vamos receber crianças aqui. E trouxeram 30 meninas, 30 crianças do sexo feminino. Primeira vez trouxeram 30 crianças para a sua casa. Em pouco tempo, encontraram mais 2 casas e conseguiram já ter 130 crianças. Em 1849, eles já tinham 5 edifícios e tinham muitíssimas crianças. Ele fundou um orfanato que ficou bastante conhecido, Ashley Down, em Bristol, na Inglaterra, que ao longo da sua vida acolheu cerca de 10.024 crianças. Agora deixem-me dizer-vos a parte interessante desta história. É que George Muller nunca pediu dinheiro a ninguém. Só orava. Só falava com Deus. E dizia: meu Deus, eu quero ajudar estas crianças, por favor, ajuda-me. Dá-me aquilo que eu preciso. E havia pessoas que lhe iam dar dinheiro voluntariamente e ele a todas dava um recibo exatamente como este. Isto é uma fotografia de um dos recibos que ele dava, que tinha um pedido. O recibo tinha um pedido. O pedido era: por favor, guarde este recibo, mesmo que seja um dador anónimo, ele queria que todos recebessem. Falava com a pessoa que lhe ia entregar o dinheiro e diz: àquele que deu o dinheiro, dá este recibo. Eu quero que essa pessoa leia o que está no recibo. É o meu pedido. O meu pedido é só um: guarde este recibo até ao nosso relatório anual de contas para saber para onde é que foi o seu dinheiro. Isto está muito bem documentado, procurem na internet, vão encontrar. Houve vezes em que Muller e a sua esposa estavam sentados à mesa e não tinham nada para dar às crianças. Houve uma vez bem documentada, um pequeno almoço, em que eles se sentaram e disseram: oh, meu Deus, obrigado pela comida que tu nos dás todos os dias e obrigado pela comida que nos vais dar hoje. Mas não tinham nada para dar às crianças. E nessa hora, o padeiro chegou e ofereceu pães às crianças e, passado pouco tempo, bateu o leiteiro à porta e disse: olha, meu carro avariou mesmo à vossa porta. O leite vai se estragar todo. Olha, mais vale as crianças ficarem com ele. Teve leite para as crianças todas. Pois é, meus amigos, nós perguntamos: onde é que está Deus quando as crianças sofrem? Se calhar Deus um dia vai-te fazer essa pergunta. Onde é que tu estavas? Quando viste crianças a sofrer e não fizeste nada por elas? Estão a ver porque é que é difícil às vezes acreditar em Deus? Porque dentro do nosso ser, intimamente, nós sabemos que há o bem e o mal. Podemos já ter fechado a porta da nossa consciência muitas vezes, mas lá no íntimo Deus está a tocar-nos e a dizer:
Queres-me conhecer realmente? Então tenha coragem, assume. Dá-me a oportunidade. Dá-me o benefício da fé. Não me dês o benefício da dúvida, porque a dúvida não consegue nada. Dá-me o benefício da fé. Dá-me o benefício da confiança. Confia em mim. Confia. Experimenta. E vais ver que eu não te vou desamparar. Deixem-me ler convosco ainda esta noite um texto escrito em 1929, 1926, por o Dr. James Allan Francis. Um texto acerca de Jesus, que eu vos disse no início, para mim, a vida e a morte de Jesus são a maior evidência de que Deus existe, que Ele está perto e quer ajudar-nos. Aqui está o homem que nasceu numa aldeia obscura, filho de uma camponesa. Ele cresceu em outra aldeia obscura, onde trabalhou numa carpintaria até aos 30 anos e depois, durante 3 anos, foi pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, ele nunca ocupou um cargo público, ele nunca possuiu uma casa, ele nunca teve uma família, ele nunca frequentou uma universidade, ele nunca colocou o pé dentro de uma cidade grande. Como é que este homem mudou a história deste planeta? Ele nunca viajou para mais de 300 quilómetros do local onde nasceu. Ele nunca fez nenhuma das coisas que normalmente acompanham a grandeza. Ele não tinha nenhumas credenciais a não ser ele próprio. Não tinha nada a ver com este mundo a não ser o poder nu da sua humanidade divina. Enquanto ainda era um homem jovem, a maré da opinião pública voltou-se contra ele, os seus amigos fugiram, um deles negou-o, ele foi entregue aos seus inimigos, ele sofreu a fraude de um julgamento, ele foi pregado a uma cruz entre 2 ladrões. Os seus executores tiraram sortes pela única porção de propriedade que ele tinha na terra, enquanto morria, e isso era a sua capa. Depois de estar morto, foi tirado e posto num sepulcro, emprestado pela piedade de um amigo. 19 longos séculos foram e vieram. E hoje ele é a peça central da raça humana e o líder da coluna do progresso. Vejam que isto foi escrito em 1926. Estávamos a falar do progresso e aqui estava um homem que tinha a coragem de dizer: o maior progresso é aquele que nos foi trazido por Jesus Cristo. Eu não me equivoco quando digo que todos os exércitos que alguma vez já marcharam e todas as frotas que alguma vez foram construídas e todos os parlamentos que alguma vez se estabeleceram, todos os reis que alguma vez já reinaram, todos juntos não afetaram a vida do homem nesta terra tão poderosamente como essa única vida solitária. Hoje esta vida solitária está a falar ao teu coração. O Jesus que mudou a história do mundo quer mudar a tua história. Quando Ele veio, a terra começou, a história terrestre começou a ser contada outra vez. E se hoje tu abrires o teu coração e o deixares entrar, a tua vida pode começar novamente, pode ter um novo começo, pode começar a ser contada outra vez. Há muitos anos atrás, naquele dia em que eu estava desesperado a chorar no meu quarto, em que eu dizia: meu Deus, eu quero acreditar em Ti, mas não consigo. Aconteceu algo que marcou a minha vida profundamente. Nesse dia, depois de muitas lágrimas, com uma aflição horrível no coração, com convulsões de choro, sem conseguir pensar a direito, a pensar: meu Deus, Tu existes, és a única coisa, a única pessoa que me pode impedir de fazer uma loucura e eu queria acreditar em Ti, mas não consigo. A chorar, com lágrimas nos meus olhos. Os meus pais tinham-me oferecido uma Bíblia. Estão a ver porque é que eu gosto da Bíblia, não é? Os meus pais tinham-me oferecido uma Bíblia, estava na minha mesinha de cabeceira. E num ato de desespero, não num ato religioso, num ato de desespero, eu peguei na Bíblia num ato de desespero, como quem diz: estás aí, é a tua oportunidade, ajuda-me. E abri a minha Bíblia e não via nada, obviamente, com tantas lágrimas, e limpei os meus olhos, e depois de conseguir perceber onde é que eu estava,
nas 2 páginas que estavam à frente de mim havia vários títulos a negrito, mas eu não li nenhum desses títulos. Não sei como, acredito que sei, confio em Deus, sei o que é que aconteceu no íntimo da minha alma. Compreendo que nem todos estejam de acordo comigo, que nem todos tenham essa fé, mas deixem-me dizer-vos, eu podia ter pensado que foi uma coincidência, mas, queridos amigos, eu escolhi. A partir daqui eu escolhi acreditar que Ele existe e que está comigo, porque os meus olhos não caíram em nenhum título. Quando eu consegui limpar as lágrimas, os meus olhos caíram no canto inferior direito daquela página, daquela versão em português corrente que os meus pais tinham oferecido, que está lá em casa até hoje. E os meus olhos caíram nestas palavras que vocês leem aqui e que eu sei dizer de cor. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Não te aflijas. Eu estava aflito, muito aflito. Numa versão como esta que eu tenho na mão, mais clássica, não são as palavras que lá estão. Mas naquela versão era o que eu estava a precisar naquele momento. Deus escolheu mesmo a versão. Não te aflijas, não estejas aflito. Não te aflijas. Eu sou o teu Deus. Não sou só os deuses dos teus pais. Eu sou o teu Deus. Eu ajudo-te. Eu torno-te forte. Eu ajudo-te, eu protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Querido amigo, hoje Deus tem esta mão estendida para ti. Eu agarrei essa mão naquele dia. Hoje Deus tem esta mão estendida para ti. E Deus quer ajudar-te. Deus tem essa mão estendida para ti. Estenda a mão. Estenda a mão da fé. Enquanto ouves a música que vais ouvir. Enquanto ouves o cântico que vais ouvir. No teu coração, fala com Deus. Se sentes que Ele está longe, diz-lhe, meu Deus, eu sinto que estás longe. Mas eu quero hoje, esta noite, sentir-te bem perto de mim. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu
me dás. Humana e fraca eu sou, Senhor. Perdoa-me, ajuda-me, oh Pai. Como posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não posso mais esperar. Agora é tempo de recomeçar. Oh Pai, como posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não posso mais esperar. Agora é tempo de recomeçar. O que eu mais quero, ó Pai, é recomeçar. A vida deste planeta recomeçou quando Jesus veio. A tua vida pode recomeçar esta noite. Jesus nunca viajou durante a sua vida na Terra para mais de 300 quilómetros do lugar onde nasceu. Mas hoje, Deus e Jesus Cristo estão aqui neste lugar e estão aí onde tu estás a procurar entrar no teu coração. Deixa-o entrar. Dá-lhe o benefício da fé. Dá-lhe o benefício da confiança. Eu apelo esta noite a que faças uma prece comigo. Se é o teu desejo, aquilo que eu vou dizer nas palavras desta oração, então no final, diz amém. Querido Pai, que estás no céu, muito obrigado, porque nos deste evidências claras, profundas. Vimos algumas esta noite, certamente ainda iremos conhecer muitas mais. Mas a maior foi aquela cruz. Aquele Jesus que por nós sofreu. Um homem sem riqueza terrestre, um homem sem roupas caras, um homem sem estudos, sem doutoramentos, um homem que nunca viajou para longe, um homem que morreu traído por um dos seus mais amigos, um homem que foi negado e abandonado pelos seus seguidores, um homem que foi rejeitado pela sua nação, mudou o mundo e hoje está a tentar mudar o meu coração e o coração das pessoas que estão a ouvir. Vem hoje e toca este coração que está triste, que está doente fisicamente ou mentalmente, aquele que emocionalmente se sente privado de amor. Ajuda-o a saber que tu estás perto e que queres ajudar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amanhã o nosso tema é Deus tem um best-seller, tu podes lê-lo e tu podes compreendê-lo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tiago, eu ouvi o pastor
a falar em best-seller. E quem me conhece sabe que eu gosto imenso de livros. Ensinaram-me que os livros são os nossos maiores amigos e com eles podemos aprender muita coisa. Sabes, eu tenho uma história para partilhar contigo e com todos sobre 2 amigos que preparavam-se para sair para um acampamento e, entretanto, o amigo que iria dar a boleia chegou ao pé do outro. Então, está tudo pronto? Ele está quase. É sempre assim, na realidade. Falta sempre alguma coisa. Falta-me só pôr umas coisinhas na mala. E começou a enumerar o que é que faltava. Falta-me a bússola, falta-me um mapa, falta-me uma lanterna, falta-me uma manta protetora, falta-me uma enciclopédia bíblica, falta-me um livro de histórias, uma espada, uma armadura. E aí o amigo que ia dar a boleia começou a ficar, calma aí, Pois. o carro já está cheio, isso não vai caber. Até que o amigo disse, não te preocupes, isso tudo cabe aqui dentro. Sabes, eu tenho um livro desses. E realmente os livros são para ser lidos. E eu já li nesse livro, em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E porque acredito que este livro é tão importante, que não queremos que quem ainda não o tenha, que não possa sair deste local sem um exemplar destes. E, por favor, leiam-no, porque os livros só são válidos, só são importantes quando nós os usamos, quando nós os consultamos. Por favor, consultem este livro, que é realmente o maior e o melhor best-seller. Muito bem. Despedimos-nos então. Marcamos encontro amanhã, novamente, às 20h30, aqui ou através da internet. Um bom sábado a todos. Apenas de referir que a saída será efetuada pelos assistentes de sala. Uma boa noite então. Uma boa noite a todos.